Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para trazer-lhes mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos em uma temática interessante, falando do tabernáculo, e hoje vamos estudar a lição de número 11. E a lição de número 11 traz como tema o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O texto de ouro, o texto áureo diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus, capítulo de número 7, versículo 26. A verdade prática diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Também importante salientar os objetivos gerais desta lição. E o objetivo geral é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Importante também salientar que este objetivo geral ele é dividido em 3 pontos. Primeiro, diz explicar o processo da escolha dos sacerdotes. Segundo, descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. E terceiro, expor sobre o sacerdócio de Cristo. Também, amigos, para poder compartilhar com vocês, vamos para o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico, ele fala a escolha dos sacerdotes. Existem mais 3 subtópicos. O primeiro fala: os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O segundo diz características especiais dos levitas. O terceiro fala: a consagração sacerdotal tinha um só propósito. É importante salientar para você que, em primeiro lugar, Deus escolheu a tribo de Levi. Deus escolheu da tribo de Levi a casa de Arão. Também vale ressaltar neste momento que essa escolha ela partia não do coração de Moisés, mas do coração de Deus. Um outro fator também importante é que os levitas eles tinham 2 características. Primeiro, a obediência ao chamado. E a segunda característica deles é que a unidade. Eles tinham, primeiro, a obediência ao chamado, e segundo, eles tinham a unidade em servir. Ou seja, essas características apontam para o ofício dos obreiros na casa de Deus. A igreja mostra que os obreiros precisavam de um chamado, tinham que ter um chamado para exercer tal função, e também eles tinham que trabalhar pela unidade do povo, pelo propósito real do chamado. Também vale ressaltar neste tópico que a consagração dos sacerdotes, ele tinha uma característica. Primeiro, que é consagração? Consagração é separação. Segundo, o que é consagração? Consagração, ele tinha um propósito. Deus, ele separou da tribo de Levi, a casa de Arão, um propósito só. Qual era o propósito? Era que eles servissem ao povo por intermédio da sua vida
e do seu chamado sacerdotal. A ideia era que eles estavam ali para servir a Deus e também ao povo. Outro fator importante salientar é que está no segundo tópico. O segundo tópico, ele fala vestimenta sacerdotal para o serviço. Meus amigos que aqui estão nos assistindo, importante dizer que neste mundo que vivemos, o mundo trata melhor quem se veste bem. As vestimentas no tabernáculo do sacerdote identificava alguém que tinha sido chamado, alguém que tinha sido separado, alguém que estava ali para exercer um ministério, um propósito. A vestimenta identificava o sacerdote, o ofício e a autoridade. Importante também salientar é que quando se refere ao segundo tópico, existe aqui outros tópicos. Primeiro, subtópicos, diz assim: simbologia de vestimenta sacerdotal, acabei de falar. O segundo fala a túnica chamada éfode, descrito em Êxodo capítulo de número 28, versículo 4. E também o terceiro é o Urim e o Tumim. É importante salientar que a túnica chamada éfode, ela tinha uma característica. Qual era a característica? Primeiro, ela trazia uma simbologia para identificar quem era o sacerdote, ou seja, quem era o chamado separado. Outro fator também, quando tinha no éfode a característica e a simbologia dos filhos de Israel, das 12 tribos de Jacó, das 12 tribos de Israel. É como que quando ele fosse fazer um sacrifício, ele não ia sozinho, ele levava, na verdade, a marca e a característica, e também a intercessão pelo povo de Israel. Quando se refere ao Urim e o Tumim, é importante a gente salientar o seguinte: primeiro, isso aqui era usado em casos especiais, em casos completamente de Estado, casos nacionais. Por que isso? Porque isso não funcionava assim: quero comprar uma casa, quero comprar um imóvel, quero casar, quero saber qual é a vontade de Deus por intermédio de Urim e Tumim. Não funcionava assim. Isso era casos restritos e casos completamente singulares para serem usados. Por quê? Porque Deus tinha os sacerdotes, Deus tinha, na verdade, os profetas, Deus tinha os seus chamados, e na tradição judaica, o último recurso era Urim e Tumim. Aí sim era o momento, e isso era somente em casos absolutamente singulares. Também, olhando para esse tópico 2, onde fala sobre a vestimenta sacerdotal para o serviço, tem algo aqui para pontuar. É o que está inserido aqui, onde diz assim: era usado em casos especiais. Sabe, queridos, precisamos muito mesmo entender que Deus ainda fala com o seu povo. A Bíblia diz assim: havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, por intermédio, a Bíblia diz, tem nos falado nesses últimos dias pelo seu Filho.
Deus falava pelos profetas, Deus falava pelas escrituras Deus falava pelos sacerdotes, mas nestes dias Ele tem falado pelo seu Filho, pelo Espírito Santo, pela palavra. Outro fator também para a gente poder conceituar aqui é o sacerdócio de Cristo no terceiro tópico. O sacerdócio de Cristo no terceiro tópico, ele salienta algo interessante. Primeiro, aponta que o chamado, o sacerdócio de Cristo Jesus está superior ao de Melquisedeque. Segundo, está superior da casa de Arão, da tribo de Levi, escolhido pelo próprio Deus. Mas o que vale ressaltar é que o sacerdócio de Cristo, ele era sem mancha, sem ruga, sem fraquezas, sem falhas, tanto que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Queridos, um outro fator também para entendermos a supremacia do sacerdócio de Cristo é quando se apresenta, mostra que aponta, primeiro, a antiga aliança comparado com a nova aliança. Número 1, observamos um sacerdote fraco, ou seja, tendencioso a pecar, mas quando olhamos para a nova aliança, observamos um sacerdote que nunca pecou. É por isso que a Bíblia o chama de o chefe dos sacerdotes, que quer dizer o Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote. Outro fator também é que apresenta Jesus Cristo como o único e suficiente sacerdote. Hoje você e eu somos sacerdócio real. Hoje você e eu temos um chamado diante de Deus. Hoje você e eu temos uma responsabilidade diante do Eterno. E eu oro a Deus neste momento para que você venha entender que o seu chamado primeiro, estar separado deste mundo, segundo, estar consagrado para Deus e terceiro, agradar o coração do Pai. Muito obrigado e até a próxima aula. Deus te abençoe.